desenvolvimento do cérebro dessa criança e o que está acontecendo ali no momento em que ela está tendo uma crise, né, de birra, de agressividade e as dificuldades que ela está encontrando dentro dela para dar conta de tudo aquilo ali que ela está sentindo, né? Então, a dificuldade da criança de parar, né? Eu costumo fazer uma analogia, assim, que é como se nós estivéssemos descendo um tobogã. Né? Então, quando a gente está fazendo esse processo, né, por exemplo, num parque aquático, né, ou a gente vê isso acontecendo, a gente percebe que depois que tu inicia a descer o tobogã, não tem mais como parar, né? Então é algo que não tem controle. Eu começo lá em cima e eu só vou parar lá embaixo. Então a dificuldade que a gente tem como mãe de muitas vezes entender que quando o nosso filho inicia um processo de birra, de crise, de agressividade, ele começou a descer o tobogã. Essa é a primeira informação que você, como mãe, precisa ter. E assim também para respeitar o seu ritmo, quando você está muito agressiva, muito irritada, muito braba, de não querer fazer coisas naquele momento, ou aprender algo, ensinar algo, ou tomar grandes decisões. Porque naquele momento ali você está ativada para a sobrevivência. O seu filho, por ainda não estar com o cérebro desenvolvido, e essa ativação para a sobrevivência, fazer com que ele simplesmente esteja com tudo aquilo à tona e ele não saiba o que fazer naquele momento, ele simplesmente está expressando, ele está colocando para fora. Então, imagine esse processo como ele iniciando esse tobogã, ele está iniciando essa descida. Ele não tem como se segurar, ele não tem como parar no momento em que você diz: chega, para de grito, para de choro, para de bater na sua irmã, para de puxar meu cabelo. Ele não vai conseguir. Então, o que a gente precisa é entender isso antes, quando a gente já está ali naquele processo de grito, de birra, de agressividade do filho. Vai ser muito mais difícil a gente acionar isso, resgatar esse conhecimento. Então, no momento em que você, aqui me ouvindo, toma essa noção do tipo, bom, o meu filho vai entrar num processo sem controle, ele está entrando num processo que ele não tem controle. E o que eu, como mãe, preciso fazer nessas horas? No momento em que eu sei que ele não tem o controle, eu preciso respeitar o tempo do ciclo, assim como eu respeito o momento em que termina a descida do tobogã e lá embaixo, então, eu vou parar de descer. Né? Então, quando meu filho tá descendo escorrega do parquinho, às vezes ele até tenta, né? Abre a perninha ali pro lado para firmar o tênis no escorrega, dependendo da inclinação desse escorrega ou do material que ele é feito, né? Às vezes ele é metal e aí ele escorrega mesmo e a criança vai, que é uma lista, como a gente fala. Realmente ali ela não vai conseguir parar no meio. Então eu tenho que ter essa noção. Quando começa um choro, quando começa uma birra, quando começa uma agressividade, ou ele tá batendo, ou ele tá sem controle, a primeira coisa é você pensar: ele começou a descer o escorregador, ele começou a descer o tobogã. Eu preciso esperar isso passar. Porque, por favor, mãe, pensa comigo. Alguma vez seu filho começou uma crise que ele não parou nunca mais? Ele tá até hoje gritando? Não. Tudo passa. E se a gente respeita, faça esse teste. Porque eu já fiz o teste de fazer com que ele parasse na hora que eu queria e respeitar o tempo dele de descer toda a lomba e chegar lá embaixo. Porque vai parar. Acredite em mim, vai parar. E eu percebo que quando a gente permite isso, a gente não trava a criança, a gente acolhe a gritaria, a birra, o choro, é muito mais tranquilo, rápido, para que ela desça, vire, né, todo o ciclo ali que ela precisa, neurologicamente ela está ativada, fisicamente ela está agitada, ela vai expressar tudo isso e vai passar. E aí, então, a gente vai estar pronto para acolher o que vem depois.